Meus amados irmãos, amados pastores, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Daniel Fontinelli, da Assembleia de Deus, na capital do estado do Piauí, Teresina, e estou na incumbência de ministrar nesse trimestre algumas aulas com o tema Teologia do Velho Testamento. Dentro desta temática, eu irei discorrer sobre alguns tópicos e subtópicos que com certeza serão importantes para o nosso aprendizado. De já, quero deixar aqui a minha gratidão a Deus e a este grupo maravilhoso, a essa diretoria maravilhosa que compõe este grupo e que nos faculta a oportunidade efetivamente de ministrar a palavra do Senhor. A aula de hoje é Introdução ao Velho Testamento. Dentro desse tema, eu irei discorrer sobre alguns assuntos importantes que é de suma importância para nós e também para aqueles que desejam ouvir e aprender um pouco mais, porque todos nós temos um pouco para ensinar e um pouco para aprender. E quando falamos de introdução ao Velho Testamento, é impossível iniciar sem antes passarmos pelo primeiro livro do Bereshit, que é o livro de Gênesis, que é o livro que traz já de princípio a introdução do Velho Testamento e da Bíblia como um todo. Porque existem 1189 capítulos na palavra de Deus. E sem dúvida, os mais importantes entre todos eles são os 11 primeiros capítulos, pois eles servem efetivamente como uma fundação vigorosa sobre a qual estão assentados firmemente os demais capítulos, que são 1178. São os capítulos restantes. E quando se fala de o livro de Gênesis, é importante observarmos que existem 4 eventos que são importantíssimos e que transpiram durante esse estágio fundante. E todos eles deixam um pensamento maravilhoso. Os 3 últimos alteram radical e eternamente o curso da história. O primeiro é a origem de todas as coisas, como tudo passou a acontecer, como tudo surgiu. A segunda é a queda do homem. A terceira é o dilúvio universal. E a quarta, a Torre de Babel. Nesse primeiro tópico, eu quero lhes apresentar 9 estágios no Velho Testamento, que com certeza será de suma importância para ampliar mais o nosso conhecimento. Temos o estágio da criação, que vai de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Temos o estágio do patriarcado, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50 de Gênesis. Temos o estágio do Êxodo, que tem os livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os livros que compõem o estágio do Êxodo. Temos o estágio da conquista, que é o livro de Josué. Temos também o estágio dos juízes, que se encontram os livros de Juízes, Ruth e 1 Samuel. Temos também o estágio do reino em união, que compõe os livros 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 Reis, Salmos e Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Compõe o estágio do reino em união. Temos também o estágio do reino no caos, que é 1º e 2º livro de Reis, 2º livro das Crônicas, o capítulo 10 ao 36. Temos o livro de Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias e Lamentações.
São os livros que compõem o estágio do reino no caos. Temos também o estágio do cativeiro, que compõe o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. E temos o estágio do retorno, que compõe Esdras, Neemias, Esté, Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses 9 estágios do Velho Testamento que são compostos por esses livros supracitados. No segundo tópico, eu quero discorrer sobre os 5 primeiros livros da Bíblia em síntese. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, e no Alcorão é chamado de Torá, que é obedecido pelos muçulmanos e pelos judeus. No livro de Gênesis, nós encontramos a criação de todas as coisas, a queda do homem, o dilúvio, a Torre de Babel, o chamado de Abraão e a confirmação do concerto abraâmico. No livro do Êxodo, temos a chamada de Moisés, temos a Páscoa, temos a travessia do Mar Vermelho, a instituição do sábado, a instituição da lei e também o levantamento do tabernáculo. No livro de Levítico, nós temos a unção de Arão como o primeiro sumo sacerdote de Israel e temos também as festividades de Israel. Já no livro de Números, nós temos a rebelião em Cádiz Barneia e temos também a serpente de metal. E por fim, no livro de Deuteronômio, temos o futuro dos israelitas, predito por Moisés. Haja visto que Deuteronômio significa segunda lei. É o significado deste livro. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Moisés escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia, mas não se resume apenas nesses 5 livros. Há quem diga que Moisés escreveu também alguns salmos, e Moisés pode também ter escrito o livro de Jó, uma vez que o livro de Jó é anônimo, e ele pode ser atribuído a Moisés pelo fato de Jó ter vivido em Uz, e Moisés ter vivido na terra onde morava seu sogro Jetro, em Midian, que segundo a geografia da época era nas proximidades de Uz. Não estou falando de Ur, dos caldeus, onde Abraão morou, mas sim Uz, a terra de Uz, que é descrita no livro de Jó. Então Moisés escreveu o Pentateuco, esses livros que citei, e dei os pontos principais de acontecimentos dentro desses livros históricos. No tópico de número 3, eu quero apresentar 2 livros importantes que narram acontecimentos históricos e importantíssimos na história de Israel. Livros estes que também fazem parte do Velho Testamento. E também irei discorrer nos tópicos posteriores sobre os demais livros do Velho Testamento. Não vou citar todos, mas apenas alguns, e mostrar alguns pontos importantes. O livro de Josué e o livro de Ruth. O livro de Josué narra algumas conquistas de Israel. Foi Josué que levou o povo à terra prometida. E no livro de Josué, nós encontramos aí os israelitas entrando na terra prometida. Como também encontramos no livro de Ruth, o casamento de Boaz com Ruth. Lembrando que Ruth era moabita e os descendentes dos moabitas eram descendentes de Ló, porque Ló teve 2 filhos, o nome de um era Bename e o outro era Moabe. E Moabe deu origem aos moabitas. Então, no livro de Ruth, aparece o casamento de Boaz com Ruth.
Dentre outros acontecimentos, como a morte do sogro de Ruth, que era marido de Noemi, bem como também as mortes dos filhos de Noemi, ficando apenas Ruth, Noemi e Orfa. E Orfa foi embora e ficaram apenas as duas, Ruth e Noemi. E Noemi, por não ter mais filhos, ela mandou que Ruth também fosse embora, mas Ruth insistiu em ficar com ela. Essa decisão mudou o curso da história, porque Ruth posteriormente conheceu Boaz, com quem ela se casou, e desse casamento gerou um filho por nome de Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Este livro de Ruth é um livro fascinante, que emociona quem lê com muita atenção. É um livro, de fato, maravilhoso. No tópico de número 4, eu quero falar de mais 4 livros importantes também, que não podem passar despercebidos. É o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. No primeiro livro de Samuel, nós encontramos a unção de Saul como o primeiro rei de Israel. E também encontramos a unção de Davi. Obviamente que nós encontramos também muitos outros assuntos importantíssimos. Nós temos assuntos de suma importância no livro de Samuel, primeiro livro especificamente. Mas esses 2 assuntos são os mais importantes porque são os mais comentados. E nós encontramos no segundo livro de Samuel, Jerusalém torna-se a capital de Israel, e encontramos também a instituição do concerto davídico, ou davídico. A instituição do concerto davídico, no segundo livro de Samuel. E no primeiro livro dos reis, encontramos a dedicação ao templo por Salomão. E também encontramos a divisão do reino de Israel, quando Salomão passou o reinado para seu filho Roboão, e Roboão, não sabendo administrar, perdeu algumas tribos para Jeroboão, e houve ali a divisão do reino de Israel. No segundo livro dos reis, nós encontramos o reino do norte, que é capturado pela Síria. Encontramos também a salvação de Jerusalém pelo anjo da morte. E por fim, encontramos o reino do sul, que é capturado pela Babilônia. São assuntos que não passam despercebidos por quem lê e estuda a palavra de Deus. E esses tópicos e subtópicos servem para o nosso aprendizado, para pesquisas e para ampliar mais os nossos conhecimentos. Tópico de número 5, eu quero apresentar 3 livros que também são importantíssimos na história. São importantíssimos. Esdras, Jó e Salmos. No livro de Esdras, nós encontramos o decreto de Ciro e o retorno a Jerusalém. No livro de Jó, nós encontramos o confronto entre Deus e Satanás. Apresenta também o sofrimento de um homem justo, sua angústia, suas perdas e o seu triunfo, sua vitória, porque Deus o abençoou soberanamente, dando-lhe o dobro de tudo que ele tinha. E no livro dos Salmos, nós encontramos o Salmo do Calvário, encontramos o Salmo do Bom Pastor, encontramos o Salmo da Grande Confissão de Pecado e encontramos o Salmo da Palavra de Deus. O Salmo do Calvário é o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor é o Salmos 23, o Salmo da Grande Confissão de Pecado é o Salmo 51
E o salmo da palavra de Deus é o Salmos 119. O livro de Salmos tem 150 capítulos e alguns salmos foram escritos por Moisés, outros por Asaf, filhos de Corá, outros por Davi. E também há quem diga que até o rei Ezequias escreveu alguns salmos. Mas é importante dizer que alguns salmos são até proféticos. Temos salmos importantíssimos. Eu particularmente gosto do Salmos 1, do Salmo 100. Sou fascinado por esses dois salmos. Eles me deixam fascinados, porque no Salmos 1 nós encontramos ali o justo e o ímpio. E no Salmos de número 100 nós encontramos ali uma forma de buscar a Deus, de celebrar a Deus com muita alegria, de celebrar a Deus, celebrar ao Senhor com canto e entrar na presença dele com louvores. No sexto tópico eu quero apresentar-lhes mais 3 livros importantes. O livro de Isaías, o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel. Isaías é conhecido como profeta messiânico porque ele profetizou sobre o Messias. E no capítulo 7 de Isaías encontramos a profecia da virgem que deu à luz. No capítulo 14 encontramos a queda de Satanás. No capítulo 35 fala sobre o milênio. E no capítulo 53 fala do sofrimento de Cristo. No livro do profeta Jeremias, especificamente no capítulo 31, nós encontramos a promessa de um novo concerto com os israelitas. E no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10, encontramos a nuvem de glória que sai de Israel. No capítulo 28, encontramos a vida pré-histórica de Satanás. No capítulo 37, encontramos a visão nítida da restauração de Israel. E no capítulo 38, encontramos a futura invasão russa na Palestina. E no capítulo 40, temos o futuro templo milenar. Deus usou muitos profetas no Velho Testamento, mas entre eles Isaías, Jeremias e Ezequiel foram dos profetas mais usados por Deus, que fizeram uma grande diferença naquele povo, naquela época, entre os seus contemporâneos. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Dentre tantos profetas que Deus usou no Velho Testamento, esses foram usados de forma extraordinária para corrigir, para exortar, para consolar e para edificar o povo de Deus. No tópico de número 7, eu quero citar os últimos livros dos que eu quero citar nesses tópicos. Claro que eu não citei todos os livros do Velho Testamento, mas apenas os mais importantes. Os 3 últimos livros, Daniel, Jonas e Zacarias. No capítulo 2 do livro de Daniel, encontramos o sonho com os futuros poderes do mundo dos gentios. E encontramos também a visão das 70 semanas. O livro de Daniel é um livro escatológico que aponta também para Apocalipse, tal qual o livro do profeta Isaías, que fala do Messias. São 2 livros paralelos, Isaías e Daniel, que profetizaram acerca das coisas futuras, principalmente Daniel, que fala mais do Apocalipse, das coisas que aconteceriam depois. E no livro de Jonas, nós encontramos no capítulo 2, o grande peixe que engole o homem, que engole o profeta, que fez ali uma história maravilhosa, que também é uma das histórias muito comentadas dos dias odiernos. O grande peixe engoliu o profeta.
E o livro de Zacarias fala da segunda vinda de Cristo. Ele profetiza sobre a segunda vinda de Cristo no capítulo 14. Temos ainda também o livro de Malaquias, que vem posteriormente, que foi o último dos profetas e que Deus usou para falar com Israel. E é exatamente no livro de Malaquias onde tem uma história maravilhosa. Deus falando com Israel, corrigindo o seu povo, para que o seu povo se corrigisse, aprendesse a servir a Ele com fidelidade. Nessas narrativas, podemos absorver muitas coisas boas para o nosso aprendizado e no futuro também transmitir para outras pessoas, quem sabe para os nossos filhos, quem sabe para os nossos amigos, quem sabe para outras gerações posteriores que certamente virão depois de nós. Bom, meus amados, um resumo do Velho Testamento, iniciando de Gênesis até Deuteronômio, que é o Pentateuco. A palavra Gênesis quer dizer origem, princípio ou começo. Este livro lhe conta de que forma tudo que existe começou e como surgiram os animais, os seres vivos, os seres humanos, o pecado, o sofrimento e etc. A autoria deste livro é de Moisés e é confirmada no Novo Testamento nas palavras de Jesus, João 5, 45 e 46, que foi escrito durante a peregrinação no deserto, aproximadamente por volta de 1500 a.C., segundo os mais conservadores. E o assunto que trata o livro de Gênesis, alguns estudiosos o dividem em duas partes. A primeira parte do capítulo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que conta como tudo começou. Como diz a expressão, no princípio criou Deus. E a segunda parte, do capítulo 12 ao capítulo 50, que relata a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque, Jacó e seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. No livro de Êxodo, o termo êxodo é usado. Êxodo ele é um termo grego e é aplicado a este livro na Septuaginta, cujo significado é saída, partida, porque descreve a saída do povo de Israel do Egito. Em hebraico, o título do livro, como os demais também, vem das primeiras palavras do texto, a saber, Shemot, que expressa os nomes de. E o assunto neste livro, o livro tem 4 partes principais. A primeira, a libertação dos israelitas. A segunda, a viagem até o Monte Sinai. A terceira, o antigo concerto, também conhecido como a antiga aliança, quando Deus entrega ao povo a sua lei. A quarta, a construção do santuário móvel, que era armado e desarmado durante a peregrinação dos israelitas no deserto. E a data e a sua autoria, conforme Marcos capítulo 7, versículo 10, diz que outras passagens análogas, Moisés é seu autor, pois ele foi testemunha ocular da maior parte dos acontecimentos narrados e escreveu este livro entre o ano de 1450 a 1410 a.C., aproximadamente. Não é uma data precisa, mas é aproximadamente. E o livro de Levítico faz referência aos levitas, que era a tribo sacerdotal. Foi o nome atribuído em grego pela Septuaginta. E em hebraico, o Ayastá, que significa e chamou, as 2 primeiras palavras do livro. E nós encontramos também no livro de Números, o seu nome foi conferido pela Septuaginta, pois ele narra os 2 recenseamentos dos exércitos de Israel. O primeiro, realizado no Sinai, no início da peregrinação, e o segundo, nos limites de Canaã.
Esse nome ele vem da versão grega eritomoi, que na Vulgata se encontra como numeri. Todavia, seu título mais exato é o hebreu, que é Bemidá, que significa do deserto ou no deserto. E a sua autoria também é de Moisés. E o assunto principal, sua primeira parte, inclui a narração da experiência no Sinai, retrocedendo ao templo do Êxodo. Levítico funciona como um tipo de parênteses. A maior parte do livro relata algumas das experiências da peregrinação, desde o momento que Israel partiu do Sinai até chegar com a nova geração próximo à fronteira da terra prometida. E por fim, do Pentateuco, Deuteronômio, que significa segunda lei, do grego deutero, segunda, e nomos, lei. Tem esse nome porque é a representação da lei para a nova geração. A primeira lei havia morrido no deserto e a segunda estava se preparando para entrar em Canaã. Daí a necessidade da repetição da lei. No hebraico, como nos demais livros, o nome deriva da palavra inicial do livro, que é o Debarim, isto é, palavras. A sua autoria também é atribuída a Moisés, que escreveu no ano de 1405 a.C. E o assunto principal de Deuteronômio é uma retomada ao passado, uma retrospectiva da história de Israel, além de uma espécie de renovação da lei, que é repetida para as novas gerações. Bom, meus amados irmãos, estamos chegando agora à parte final desta aula, que é Teologia do Velho Testamento, cujo tema é o Introdução ao Velho Testamento, falando um pouco mais profundamente do Pentateuco. E nesta conclusão, eu gostaria de salientar para os senhores, para as senhoras, para todos que ouviram esse estudo bíblico, esta aula, que eu acredito que pode ser de utilidade para muitos que ouviram. Certamente teremos também algumas críticas, é natural. É natural o contraditório, é natural a formação de opinião de alguns que têm outra ideia, outros pensamentos sobre determinados assuntos. Mas o importante é que algumas pessoas fazem diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Os judeus, por exemplo, eles não têm o Novo Testamento como escrituras de Deus. Para eles, as escrituras é o Pentateuco, é a Torá. Para eles, isso é que é sagrado. Infelizmente, para alguns cristãos da atualidade, o Velho Testamento não serve. Eles dizem que o importante é o Novo Testamento, é a nova aliança, são as novas leis. E quando se fala de testamento, o apóstolo Paulo diz que o testamento só tem valor quando o testador, ou quando aquele que fez o testamento, morre. Dizendo assim com isso que o testamento novo passou a ter valor após a morte de Jesus. E é bom também salientar que o Velho Testamento ele passou a ser chamado de Velho Testamento exatamente por conta do Novo Testamento. Porque uma vez que o Novo Testamento entrou em evidência, trataram então de chamar as Escrituras, as leis antigas, de o Velho Testamento. Pois a nossa Bíblia Sagrada, meus amados, ela é dividida entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento, terminando no livro de Malaquias, começando o Novo Testamento no livro de Mateus e terminando em Apocalipse. Mas o Velho Testamento é a base de tudo. Para conhecermos a cultura do povo, para conhecermos a história, para sabermos sobre a criação, para tirarmos conclusões sobre a origem do homem, que infelizmente a ciência equivocadamente diz que foi do macaco que o homem veio. Mas o homem não tem nada a ver com o macaco, com o chimpanzé, como a ciência quer deixar entender que o ser humano se parece com o chimpanzé e que é um fruto, uma obra da evolução, que o chimpanzé
evoluiu e tornou-se seres humanos. É interessante que todos os animais não evoluíram, eles permaneceram no seu habitat, com seus costumes e também com a sua natureza de sobrevivência. O João de Barro, por exemplo, ele faz a casa dele desde quando existe história de animais, de aves. O João de Barro constrói sua casinha do mesmo jeito, nunca mudou, nunca evoluiu. Todos os pássaros nunca evoluíram. A forma de construção de seus ninhos é a mesma coisa, nunca mudaram, nunca evoluíram. Mas o ser humano, sim. O ser humano evoluiu. O ser humano evoluiu no intelecto. O ser humano evoluiu na cultura, na inteligência. Porque o homem morava em cavernas, passou a morar em tendas, depois em grandes casas muradas, e hoje nós temos grandes arranha-céus construídos pelo homem. Obras fenomenais que só o ser humano pode e é capaz de fazer e concluir. Por quê? E por que entendemos assim? Por que sabemos disto? Por que conhecemos tanto a respeito disso? Porque nós encontramos na Bíblia Sagrada. O Velho Testamento é a base de tudo. Tudo se começa no Velho Testamento. Ninguém começa a ler a Bíblia do Novo Testamento. Tem que começar no Velho Testamento para conhecer a cultura do povo, a história do povo, a sua forma de viver, a sua forma de se expressar. Então, eu desejo que todos tenham uma boa aula, um bom aprendizado e que todos nós tenhamos a cada dia o desejo de aprender mais e mais acerca da palavra de Deus. Um abraço a todos e que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.